Deixa eu voltar aqui com a Márcia Fernandes e o Jorge Lourdella. A gente continua falando da tragédia familiar, mais uma, né, de mãe e 4 filhos envenenados, ninguém sobreviveu. E a gente vê isso tanto do ponto de vista de segurança com o Jorge Lourdella, como hoje analisando espiritualmente com a sensitiva Márcia Fernandes. Tínhamos parado onde? Então, Sônia, eu estava comentando sobre esse último mês e meio, onde 17 pessoas morreram dentro de casas que nós chamamos de tragédias familiares, onde morreram crianças, adolescentes, pais e mães. A pergunta que tem mais aqui no Twitter, nesse momento, para a Márcia, é o seguinte: há alguma relação entre essa energia em uma cidade de São Paulo, onde começou a desencadear isso de uma hora para outra? Tem alguma explicação espiritual sobre isso? É verdade. Geograficamente, né? Geograficamente, quer dizer, São Paulo, capital, né, que você quer dizer. Estamos no final dos tempos, onde filhos matarão pais, pais matarão filhos. Isso é bíblico. E, infelizmente, numa cidade maravilhosa como essa, está acontecendo isso. Não é acaso, não é por acaso que isso acontece. São pessoas que... Nós estamos desorientados, nós do planeta Terra estamos muito desorientados. Nós precisamos de ajuda tanto espiritual, como física, como mental. Então, esse desequilíbrio todo nas famílias vem exatamente de uma situação em que o planeta Terra precisa de ajuda espiritual. Nós todos. E como é que a gente vai conseguir essa ajuda? Orando, né, Sônia? Pelo menos, pega uma Bíblia, o Salmo 91, pelo menos isso. Um salmo que a gente abre... falou disso ontem, né? O Salmo 91. Salmo 91. Ele abre o caminho do céu dentro da tua casa. Para mudar o padrão vibratório de coisas erradas, do ruim, do demoníaco. Porque o demônio existe, ele fica à espreita. O momento em que ele pode entrar, o padrão vibratório está baixo, ele vem, ele entra. Então, vamos levantar o nosso padrão orando. Tá certo. Olha, eu acho que a Márcia tocou num ponto interessante, no momento que e tudo isso gera uma reflexão sobre a família. Sim. Né? Com Todos certeza. esses casos, uma coisa que me chama a atenção, e está acontecendo agora no caso da Mary, onde as 2 filhas foram mortas e ela tentou se matar, entre aspas, e agora está hospitalizada e detida. Todo mundo que já foi ouvido pela polícia disse que a família era maravilhosa, que a mãe era maravilhosa. O problema é que à distância, todo mundo parece muito feliz. Mas essa introspecção familiar, ou seja, esse interesse mais entre a família, voltar a família à mesa na hora de comer, por exemplo, o filho olhar para a mãe e vice-versa, eu acho que os aparelhos eletrônicos, eles aproximaram os ausentes e afastaram os presentes. Nossa, é importante isso. Né? Então, eu acho que talvez seja uma coincidência. Eu não gosto nunca de falar em coincidência quando se fala em crimes. Mas talvez, uma sintonia, energeticamente, né? Uma eu acho que sintonia. muita gente tem feito uma reflexão dentro da sua própria casa para saber como andam os seus filhos e os seus filhos também, como andam os seus pais. Olha, já que o Lourdella falou da mãe que matou as 2 filhas adolescentes, a Mary, já está acontecendo uma coisa que faz parte, infelizmente, desse nosso Brasil atual. Entrou advogado na parada, então já não vale mais as 2 confissões que ela fez para o policial militar que foi socorrê-la e para a médica que a atendeu no hospital. Agora ela já não lembra mais nada do que aconteceu e agora ela só fica perguntando como é que estão as meninas. Ou seja, eu que já estou perdendo a fé na humanidade, ou pelo menos na justiça brasileira, já fico imaginando que a partir daí já é tudo em relação à orientação do advogado para que ela possa ficar no hospital psiquiátrico e não pagar a pena na cadeia, não é? Sônia, não parece isso? Eu queria trazer para o público o que o advogado da dona Mary, que está detida no hospital psiquiátrico, ainda disse. Ela disse o seguinte: confissão de que matou não é prova. Temos um crime, mas não temos um bandido. Ela ainda não voltou à consciência. Não dá para saber o que aconteceu. E o advogado vai entrar hoje com um pedido de liberdade provisória para a Mary. Tá vendo? Ela ainda nem foi detida, em tese. Ela está no hospital psiquiátrico, passando por uma série de exames. E tudo me leva a crer que a defesa dela vai levar para um caso de inimputabilidade. Exatamente. E pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Glauco, que já está em liberdade
e assassinou o cartunista. O assassino do Glauco. E parece que está caminhando para esse lado. Mas vamos aguardar as novas declarações do advogado, mas realmente chocou quando ele dá a entender que essa confissão dela, em tese, não vale nada, e vale muito sim. Porque ela confessa logo quando o policial chega, e depois também teria confessado para a médica psiquiatra que está mantendo contato direto com ela. Sabe, tem uma coisa, claro que a gente não está aqui querendo julgar ninguém. O que a gente comenta aqui é o que passa pela nossa cabeça e, consequentemente, pela cabeça de todos vocês. Então, quando vem o ex-marido e fala, mas ela era muito carinhosa com as filhas, eu tenho a impressão que ele não participava mesmo, não existia essa proximidade de participar dentro da casa. Porque lá nas paredes daquela casa estavam todos aqueles recados que vocês viram, não é? Tarefa tal, castigo tal, tarefa tal, castigo tal. Como é que isso é uma prova de carinho? Acho meio difícil, tanto que as meninas parece que também eram muito revoltadas. Ou seja, que mulher é essa, não é? Que mãe é essa que tem essa estrutura rígida com as filhas de tarefa e castigo e nenhum valor moral por tantas denúncias, tantas fichadas na polícia por estelionato, por pegar dinheiro de gente pobre que queria comprar uma casa na imobiliária da qual ela era corretora e ela não devolvia para ninguém. Não tinha imóvel e as pessoas perdiam as parcas economias que tinham feito as duras penas para poder comprar a casinha que depois ela ficava com a grana de todo mundo. Então, como é que uma pessoa dessa é carinhosa? Não é uma palavra que se aplique a ela, não é? Se a demonstração de carinho é o castigo, é o sofrimento, é a prisão até dentro de casa. E quando valor moral a gente sabe que não existia, que não tem valor moral, me desculpe, mas também não tem afeto, né? Gente, olha, nós vamos agora falar da história que o Lurdelo levantou aqui, dessa informação que chegou, que há 3 meses passados existia um outro morador no apartamento onde aconteceu a tragédia da mãe e dos 4 filhos e que esse morador morreu nesse mesmo apartamento. Então, a opinião da Márcia Fernandes, a sensitiva, é muito importante, porque será que a vibração que poderia estar baixa nesse apartamento atingiu a família, que já estaria numa linha de que alguma coisa mais séria iria acontecer, porque já tinha um elemento perigoso ali, se ficar comprovado que foi mesmo o Alex, o boliviano. E quem vai morar agora nesse apartamento onde 6 mortes aconteceram, né? A do antigo morador e mais 5 agora, inclusive morte de criança. É muito pesado, né, Márcia? Muito pesado. Muito carregado. Existem lugares que são, entre aspas, desgraçados. Até é difícil falar assim, né? Mas isso existe, é muito comentado, muito comentado, né? O restaurante que abre e fecha no mesmo ponto, que nada dá certo ali, é zicado esquinas mesmo. Em Y, esquina em Y. Nossa, começa a verificar, não é em T, não, é em Y. Muita coisa acontece nessas esquinas, muita coisa que acontece. Era a esquina da casa do Marcelinho e da escola do Marcelinho Pisseguini, lembra disso? Isso era mesmo. em Y. Era em Y. Era em Y. Então, muita coisa acontece em esquina em Y, muita coisa acontece em lugares pesados, muita coisa acontece na casa 6. Isso não quer dizer que você tenha que mudar de casa. Certo. Coloca um B, um C, um D na uma letra para quebrar. Uma letra para quebrar. Mas tudo que você imagina de um lugar, ele pode ser pesado e ele pode estar contaminado com o demônio. E as pessoas fracas, mentalmente, ficam à mercê dessas almas das trevas. Nós chamamos trevosos. Eu quero acreditar que esse lugar era muito carregado. Demais. Tá. E como é que fica? Porque assim, o apartamento era alugado, provavelmente o proprietário vai colocar para alugar novamente. Quem é que vai morar aí? Vai passar pelo quê? Que tipo de vibração vai encontrar? Ou como se livrar de uma coisa tão triste como essa? Olha, a gente tem que limpar, né? Fisicamente limpar com água azul, qualquer anilina azul, limpar, fazer missa, 16 missas para cada desencarnado da casa. São 6, então vai ser 6 vezes 16. Vezes 16. 16 missas. E assim, pedir a Deus para que eles não estejam ali sofrendo. Porque pode ficar, né? Tem gente que não se desprende. Tem gente que fica. Tem apartamentos, Sônia, que pedem para mim, Márcia, você vai
rezar no apartamento, porque não vende de jeito nenhum. Eu chego no apartamento, eu dou de cara com um homem sentado. Ele diz, eu não vou sair daqui, essa casa é minha. Ele já morreu há mais de 20 anos. Certo. E ele fica ali sentado e diz, eu não vou sair daqui. Então é feita uma doutrina, a gente pede para ele que ele vá embora, etc. Muitas vezes a casa é muito habitada por espíritos. Certo. Isso é mais comum do E as você pessoas possa que têm imaginar. antenas captam É isso lógico. e acabam não comprando o apartamento. Acaba é se isso? sentindo mal e não comprando. Entendi. Ela fala assim, ai não gostei. Cheguei aqui e estou achando, não estou achando legal. Ela não está achando legal, não. O morto que está lá, tirando ela para fora. Mais ou menos Entendi. assim. Mais ou menos assim. Sônia, Fala. Tem um outro detalhe que me falaram aqui no Twitter e que chama a atenção. Esses 4 casos que geraram 17 assassinatos ou mortes ou suicídios aconteceram em lugares assim de gente. Ou casa colada com casa, ou apartamento. Esse conjunto de apartamento em Ferraz parece que tem quase 3.000 residências, entre apartamentos e casas. E o curioso, Márcia, é o seguinte, ninguém dos vizinhos ouve, ou se não ouve, ninguém faz nada. As pessoas morrem, tiros acontecem, pessoas morrem chorando, gritando, passando mal, e ninguém consegue ouvir alguma coisa e tomar uma atitude. O que é isso? Não é que a pessoa morava num sítio, numa fazenda, num lugar ermo, não. Nós estamos falando de capital de São Paulo e Grande São Paulo. Isso que me estranha, Márcia. E estão perguntando no Twitter o porquê disso. As pessoas morrendo dentro de lugar próximo de outros com barulho, ou barulho de tiro, ou barulho de choro, de grito, de sofrimento, e ninguém aparece para tomar uma atitude de salvar uma vida. A raça humana está muito assustada. Eu acho Nós, também seres que humanos, estamos muito assustados. As pessoas com Então a medo. gente se esconde. Pode um irmão nosso pedir socorro ali, você fala, não vou, você se abstém. Quer dizer, o ser humano está muito assustado. Então você pode escutar tiro, você pode... Ao contrário, você vai se esconder mais e mais e mais. Infelizmente é isso. Infelizmente, a dor humana, ela está bem individual. A gente não está... Eu sinceramente, Lordelo, eu não estou preocupada com a dor do meu vizinho. O medo é maior que a solidariedade, é isso? Perfeitamente. O medo é maior que a solidariedade. Porque, olha que caso interessante. Nesse caso de Ferraz, uma vizinha sai, ouve o choro de uma criança, depois de 1 hora volta, ouve o choro da criança. Mas como é que você vai fazer? Você vai bater lá na porta e perguntar o que está acontecendo? Então, você tem medo, antigamente você era respeita assim. também Sônia, a antigamente as portas individualidade, a ficavam privacidade. abertas. Antigamente eu me recordo, em São Paulo, as pessoas ficavam com as portas abertas em dia de calor, Colocava a colocavam a cadeira na mesa. calçada. Aqui mudou. Hoje é todo mundo enclausurado, com medo da violência, assustado. E a gente verifica o quê? Em vários casos que a gente comentou, cheiro de gás. Mas as pessoas só sentiram o cheiro e chamaram a polícia e depois estava todo mundo morto.